Y este sermón es titulado Entre os Mortos. Quiero pregar algo sobre a vida esta noche, a cultura e a fé. Especialmente porque estamos numa fim de semana rodeada de acontecimentos e feriados com significados profundos. Nos Estados Unidos, esse fim de semana é Halloween. E eu vejo isso aqui em Joinville também. Caminhando para as ruas, as lojas, tem coisas nos Estados Unidos de Halloween. Também isso do Dia dos Refinados este fim de semana. Não sei quantas pessoas praticam isso, mas é algo que entendemos. E quero pregar algo parecido com isso. Alguns desses feriados podem parecer tradições divertidas, mas também tem histórias que vale a pena explorar. E eu quero usar isso para nos apontar para uma fé melhor e mais poderosa em Jesus. Então vamos ler Lucas 24, 1 ao 6. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceram diante delas 2 homens, vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? E essas palavras bonitas: ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Entre os mortos. Primeiro vamos a considerar costumes e cultura. O Halloween em inglês, não sei. Usam essa palavra em português, Halloween, ou não? Sim? Ok, muito bom. Halloween. O 31 de outubro, um dia que se tornou numa grande tradição nos Estados Unidos e aparentemente aqui no Brasil também. As crianças vestem-se de fantasias, vão de porta a porta nos Estados Unidos, de porta a porta, não evangelizando, mas pedir doses. E muitas pessoas decoram suas casas com temas assustadores. É divertido, não é? E para as empresas é um grande negócio. Ganham muito dinheiro a vender fatos, decorações e doses. Por isso, são incentivadas a fazer com que se torne uma tradição. Mas também é mais profundo que negócio. Não se trata apenas de uma noite divertida para as crianças. O Halloween faz parte de um período de 3 dias dedicado a recordar os mortos. Um autor escreve: ironicamente, foi provavelmente a atenção cristã aos mortos, combinado com a mudança das estações, que contribuiu para a crescente tradição do Halloween sobre fantasmas, duendes e criaturas da noite. Não é de admirar que os descrentes associam um feriado para os mortos à escuridão, ao mistério e ao medo. No entanto, mesmo entre os cristãos, desenvolveu-se uma série de descrições selvagens e terríveis sobre a vida após a morte, particularmente no que respeita aos castigos, tormentos e dores do purgatório. Algo católico, não? Foram estas crenças
nomeadamente a ligação entre o purgatório e as indulgências, que levaram Martinho Lutero a fixar as suas famosas 95 teses na porta da Igreja dos Santos, o 31 de outubro, no ano 1517. Essa noite, esse dia, não foi coincidência. Isso foi o Halloween, quando nasceu a igreja protestante. Há muito debate sobre o Halloween em si. Algumas pessoas defendem que tem ligações a antigos festivais pagãos e que não deve ser celebrado. Outros acreditam que se trata de uma diversão inocente. Como cristão, acho que vale a pena ser cauteloso a dizer simplesmente, é inofensivo, é divertido. Há muita coisa que parece divertida, mas é importante lembrar que esse feriado também envolve ideias de fantasmas, espíritos e coisas que não entendemos completamente. Lembre-se, Satanás é o mestre do engano. E também um dia importante para os wiccanos e pagãos e outros grupos de cultos e espíritas. Não estou aqui para declarar uma doutrina sobre o Halloween, o Dia dos Finados. Não vou fazer isso. Mas sim quero dizer que minha tradição pagã favorito é converter-se ao cristianismo. Isso sim é uma tradição pagã. Na fé cristã, esta época não é apenas para recordar aos mortos, ou ao lado obscuro e misterioso das coisas. De facto, é exatamente o oposto. O momento mais poderoso da história tem a ver com a ressurreição. Jesus ressuscitou dos mortos. E devemos lembrar disso sempre, especialmente agora. Este facto está registrado no livro de Lucas, que há pouco limos, capítulo 24. Nesta passagem, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, depois de ele ter sido crucificado. Levavam perfumes e especiarias, como fazia parte da sua tradição. Mas quando lá chegaram, o túmulo estava vazio. E dois homens com roupas brilhantes perguntaram-lhes: por que procuram o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. Em todo este este tempo de achar e refletir dos mortos, devemos também achar ele, que não está morto. Esta mensagem é enorme. Para os cristãos, a ressurreição de Jesus significa que a morte não tem a última palavra. É uma promessa de vida para além da morte. E traz uma esperança que vai para além de qualquer escuridão. A pergunta: por que buscam o vivente entre os mortos? Desafia-nos a refletir sobre o que realmente procuramos na vida. Será que estamos apenas a seguir as tradições ou estamos à procura de algo real e verdadeiro? Vamos a considerar a cultura no reino de Deus. O que significa seguir a Jesus? Como cristãos, acreditamos que para seguir verdadeiramente a Jesus, precisamos de uma verdadeira transformação. Atos, capítulo 3, verso 19 diz: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Não se trata de colocar uma máscara
ou de fingir ser alguém que não somos. Isso não é ser cristão. De fato, a palavra hipócrita significava originalmente alguém que usava uma máscara numa peça, fingindo ser outra personagem. A verdadeira fé, no entanto, é mais do que isso. Não é um disfarce que vestimos apenas quando vamos à igreja ou em feriados especiais. Elon Musk, o famoso empresário americano, ele diz que concorda com os ensinamentos de Jesus. Faz 2 semanas ele diz isso. Mas isso não é suficiente. Outro ateu infame, Richard Dawkins, ele, um ateu, ele diz na semana passada que é um cristão cultural. Ateu, mas cristão cultural. Não é suficiente. Marcos, capítulo 10, verso 17, tem outra triste história de um homem rico de negócio. Este homem queria ser um cristão cultural, mas não queria ser um discípulo de Jesus. Não é suficiente concordar com Jesus. Não é suficiente concordar com a cultura cristã. Não basta apoiar os ensinamentos de Jesus ou ser um cristão cultural. É preciso ser um discípulo de Jesus. Não pode ser um discípulo se não se converter. Se se converteu, está a ser ativamente discipulado pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito deste mundo. Ser cristão significa deixar que Deus guie cada parte da nossa vida. Os nossos valores, as nossas relações, a forma como tratamos os outros e como tomamos decisões. Isto nem sempre é fácil. É tentador escolher as partes de que gostamos. Mas se acreditamos em Jesus, somos chamados a deixar que os seus ensinamentos moldem a toda a nossa vida. Não é como um buffet, assim, como um restaurante para, quero isso e, não quero isso. Quero isso, não quero isso. Não podemos fazer isso com Deus. Temos de aceitar tudo. Então vamos a considerar a graça de Deus. Sabia que o dia 31 de outubro é também o dia de reforma? O dia quando Martinho Lutero recebeu essa revelação de graça? Esse dia, ano 1517, Martinho Lutero, um padre alemão, pregou as suas 95 teses na porta da Igreja dos Santos. Este homem Lutero estava frustrado com as práticas da Igreja Católica do seu tempo, especialmente com a ideia de que as pessoas podiam comprar o perdão. Ele queria que as pessoas compreendessem que o perdão é uma dádiva de Deus e não algo que alguém possa ganhar ou comprar. A verdade da graça, que somos perdoados e salvos por causa do amor de Deus, tornou-se central nos ensinamentos de Lutero. Esta revelação transformou sua vida. Ele queria que as pessoas soubessem que Deus nos aceita tal como somos e que somos salvos pela fé. Não por quaisquer boas ações que tentemos fazer. Esta realidade da graça muda tudo. Significa que não temos de viver com medo
de não sermos suficientemente bons. Em vez disso, podemos viver com esperança e confiança, porque o amor de Deus é uma dádiva. Romanos 1, verso 16 e 17. Paulo escreve: eu não me avergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz nas Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Este verso mudou a vida de Martinho Lutero. Graças a Deus. Efésios 2, versos 7 ao 9. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. A graça e o que nos dá a vida de ressurreição. A graça nos salva da morte. Temos vida de ressurreição, não de morte. Agora voltamos à história do túmulo vazio. A ressurreição de Jesus desafia-nos a refletir sobre o que estamos verdadeiramente a procurar. As mulheres da história foram ao túmulo, dia de finados. Foram ao túmulo à espera de chorar e recordar. Mas em vez disso, receberam a notícia de Jesus, de que Jesus estava vivo. Sabe, há enormes benefícios em se ter uma prática de fé. Escute isto. Ou seja, uma prática de fé, ir à igreja. Pode dizer que essas mulheres foram à igreja. Foram a recordar, lembrar, refletir sobre a vida de Jesus. E há enormes benefícios em praticar a fé. Os cientistas e os médicos, psicólogos admitem-no. Dizem que ir à igreja é boa porque reforça sua ligação mente e corpo. É boa porque melhora seu bem-estar cognitivo e a saúde do cérebro. É boa porque dá-lhe um sentido de ligação. É boa porque proporciona conforto e promove a estabilidade emocional e reforça a nossa resiliência. Mas vieram para essas mulheres homenagear alguém que amavam a Jesus como nós. Para experimentar o que acabei de mencionar, elas iam experimentar isso. Mas em vez disso, foram perturbados e desafiados a acreditar em algo muito maior do que uma memória. Jesus está vivo. Por isso eu digo que não nos reunimos apenas para cantar e ser encorajados, para lembrar a vida de Jesus. Nos reunimos para proclamar o reino de Deus, que Jesus está vivo, para que possamos experimentar a vida na ressurreição quando respondermos com a obediência da fé.
muito mais dessas 5 coisas que os doutores apoiam. Imaginam se fossem a visitar a campa de um familiar este fim de semana e de repente avisam vivo, avô vivo, um tio vivo. Seria chocante e mudaria tudo. É essa a mensagem aqui. Os cristãos acreditam que Jesus não é apenas uma figura histórica ou uma memória. Ele está vivo. E isso significa que está presente e ativo nas nossas vidas. Se somos seguidores de Jesus, então temos esperança na vida, não apenas na morte. Não precisamos de superstições, rituais ou objetos especiais para nos proteger. A ressurreição de Jesus significa que não temos de ter medo do desconhecido ou do escuro. O cristianismo não tem a ver com viver com medo, tem a ver com vida, vitória e esperança. Por isso, os seguidores de Jesus não gostam de lhe chamar religião, mas sim relação. O que temos, o que recebemos pela misericórdia de Deus, não é uma religião morta, não é o medo da ira ou de sofrimento por causa de um monstro do céu ou do submundo. Nem é apenas a força de vontade que podemos gerar com base na memória de um ente querido, que não só já não está conosco, como também não pode fazer nada por nós. Temos uma promessa de vida, esperança, ajuda e poder de ressurreição. Jesus é o Salvador ressuscitado. Ele é o Cristo invencível, o conquistador inconquistável. Nosso Senhor está vivo. Não precisamos de lanternas e talismãs para afugentar os espíritos. Não precisamos de máscaras para confundir os demônios. Não precisamos de pedir ajuda de homens e mulheres que morreram e estão agora no céu ou no inferno. Não precisamos de pagar a Deus. Não precisamos de máscaras para nos aproximarmos de Deus e fingirmos que somos alguém que não somos. Temos graça. Não precisamos, como outra noite, tocar tambores e sinos durante 4 horas, a invocar demônios que se fazem passar pelos nossos antepassados. Não fazemos isso. Não precisamos de sacrificar animais ou pessoas para apaziguar espíritos ou uma consciência pesada. Não temos de expiar os nossos pecados perante Deus, porque Jesus fê-lo. Este é um dia para exaltar a obra de Jesus, para falar com nossa família, outros funcionários, vizinhos. Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. E vou terminar com esses versos de Romanos. Romanos 6, versos 10 a 14. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana.
E também não entregam nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, por graça, eu digo, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Ele não está aqui, não está entre os mortos. Ele ressuscitou.